mas a gente tem que começar... Com o quê? Com o negócio de Gabigol, que é caso encerrado, negociação encerrada pro lado do Corinthians. O Corinthians diz que sai fora da negociação com o Gabigol. É a notícia que acabou de estourar e a nossa equipe está em cima apurando todas as informações. Vamos ver o que acontece. E além disso, Mateuzinho e Thiago Maia também. O Corinthians sai das 3 negociações possíveis com o Flamengo. Essa é a informação de momento. Boa noite, Zupac. Boa noite, Edu. Boa noite, Mauro. Boa noite aos companheiros, ao fã de esporte que tá em casa. Assim, é um movimento meio que previsível do Corinthians. A partir do instante que a gente olhava para a negociação e ela existia, né? Embora não fosse fácil imaginar o Gabriel no Corinthians, é fato, é notícia que existiam conversas frequentes entre Corinthians e Flamengo para tratar do assunto. Conversas com ponto de partida em São Paulo, né? De 011 para 021, porque o Corinthians tinha esse interesse. Mas sempre foi uma negociação bastante complicada, porque... não é fácil para o Flamengo liberar o Gabriel, não é fácil para o Flamengo tomar a decisão de liberar o Gabriel, não é fácil para o Corinthians chegar num ponto financeiro que faça sentido para o Flamengo liberá-lo, ou encontrar um pacote dentro do elenco que justifique uma troca para não envolver dinheiro. Então, assim, para o curto prazo, era improvável que esse negócio se desenrolasse facilmente. Até porque o Flamengo, para liberar o Gabigol, talvez fizesse mais sentido para o Flamengo esperar começar a temporada para ver o que vai acontecer. Se o Gabriel vai ser melhor aproveitado pelo Tite ou não, se o Gabriel vai dar respostas em campo ou não, como ele vai reagir se ele não for tão aproveitado. Então acho que está muito cedo, pensando no viés do Flamengo, para o Flamengo ter a certeza de que é hora de liberar. Se por um acaso fosse hora de liberar. Eu, sinceramente, Flamengo não liberaria. Então, assim, se para o Corinthians, no médio e longo prazo, não valeria a pena esperar para negociar, porque é preciso montar o elenco para agora, e nessa posição, o dono da 9, que é o Yuri Alberto, entregou mais incertezas do que certezas na última temporada, o Corinthians também não podia prolongar muito. E o Flamengo não tem por que querer resolver essa história no ritmo do Corinthians, né? Então, assim, e a gente também não sabe se o Corinthians não voltará a carga pelo Gabriel, porque o futebol é cheio disso. Estratégias também. Isso, estratégia. Né? Mas se por um acaso a conversa de fato terminar agora, ela tem o seu desfecho mais provável, que é a manutenção do Gabriel no Flamengo e o Corinthians buscando outro tipo de alvo que caiba um pouco mais no seu orçamento do que essa operação, que seria uma grande operação, faria sentido tecnicamente, mas seria uma operação de grande porte. Você falou estratégia, lembrei do filme Estratégia. Tropa de Elite. Tropa de Elite. Estratégia. Do grego. Estratégia. Né? E o cara com a granada na mão, né? Bom, enfim, a questão do Corinthians não é só financeira, Mauro. A questão é também a demora em chegar a um acordo, e o Corinthians diz que tem pressa em fechar uma negociação e tem plano B, plano C, em busca, para substituir aí essa lacuna do Gabigol. O que você acha disso, Maurão? Boa noite, Edu. Boa noite, Zupac. Um abraço ao fã de esportes. Eu acho que o Corinthians desiste, como está escrito ali, da contratação de Gabigol, ponto, por hora. Eu acho que vai monitorar agora qual que será a relação Gabigol-Flamengo. Porque eu tô fora, não vou comprar, tal, porque eu tenho pressa, e a gente fala depois dessa pressa, mas agora eu acho que há ainda uma situação a ser resolvida entre Gabigol e Flamengo. Vai renovar o contrato dele por 2 anos, 3 anos, 4 anos? Vai esperar, como diz o Zupac, vamos ver como é que ele vai nesse início de ano, para depois eu chegar até ele? Porque o contrato vai até o final do ano. Até o final do ano. Em tese, tem até o meio desse ano para... tá tranquilo. Tem que resolver até o meio do ano. Isso. Essa parada para não perder ele de graça no final. Pode ir embora de graça no final. Mas se essa for a posição do Flamengo, qual que será o sentimento do Gabigol? Poxa vida, já esperaram o Everton Ribeiro até o último dia. Comigo vão esperar também até o último dia que eu possa assinar um pré-contrato para dizer se eu vou ficar ou não. O jogador não fica... imagino, completamente feliz com uma situação dessa. Ele quer ser valorizado. Ele disse que quer ficar no Flamengo, o Flamengo disse que quer ficar com ele, então venham aqui e vamos acertar. Porque aí podem acontecer 2 situações. Gabigol arrebenta nesse primeiro, mesmo não sendo titular, assim, numa primeira saída com o Tite, mas ele arrebenta quando entra, faz gol, faz um primeiro semestre maravilhoso, aí ele vai dizer, Flamengo, agora a conversa é outra, eu estou valendo mais. O Flamengo, por outro lado, vai ver, poxa, o Tite realmente não utilizou muito ele, então ele não vale isso que ele está pedindo e tal, quem sabe se a gente vende. Enfim,
E acho que aí é como o Zupac disse, que o Corinthians pode não ter desistido. Vai olhar isso. Pode ser um jogador útil para o ano que vem. Só que o presidente que assumiu o Corinthians prometeu 11 contratações. E a ideia da torcida, e eu não sei se também do Mano, é que ele recebesse o time que começa a treinar domingo agora, com todo mundo já por aqui. Para saber que no final de janeiro já tem estreia no Campeonato Paulista, já tem clássicos. O que nesse momento parece impossível o elenco completo no fim de semana. Nem acho que deveria ser necessário, não. Porque assim, eu acho que mais importante do que montar um time rápido é montar o time certo, né? E tem negociações que você vai tocar durante o primeiro semestre. Acho que o mais importante é o Corinthians encontrar as melhores soluções para o Campeonato Brasileiro. Se o melhor centroavante que o Corinthians puder contratar só ficar disponível em março, tudo bem. É melhor do que pegar o centroavante errado em janeiro. Assim, é preciso ter a base. Evidentemente, a base tem que estar montada. E a base está montada. Mas para o Mano... A base está montada. Para o Mano, a situação é diferente. Ele precisa saber com quem ele vai contar, porque se ele perde o primeiro clássico já no Campeonato Paulista, porque o time não está completo, ele começa a ser questionado. Ele, como técnico. Isso é da natureza do futebol. É da natureza. O time está montada, né? Tirando os dois pontas, que talvez sejam Romero e Rojas, né? O meia jogando aberto pelo lado, ou Wesley, o time está montado. O time titular, pelo menos, né? Porque eu ouvi agora há pouco, por exemplo, o Santos já contratou 12 jogadores, o Carille vai receber agora no sábado, com as 12 opções, já sabe quem saiu também e tal. É diferente, ele vai começar um trabalho sabendo com que elenco ele vai contar. Este caso do Corinthians não é exceção. O Grêmio procura jogadores, Internacional, a gente vai falar disso. Sim. Hoje já confirmou uma contratação, mas querem mais. Os times estão se montando natural. Acho que o Palmeiras ainda não contratou quem gostaria também. O São Paulo está mais pronto do que os outros. O São Paulo eu acho que já não está esperando por muita gente. Mas aí tem uma história do Dorival, tem que saber só se ver. Tem que saber sobre o Dorival, a gente vai falar nisso depois, e sobre a chegada ou não do Ferreirinha, que estaria aí nessa disputa, mas parece que está muito próximo. Mas não está, o Dorival ficando lá, enfim, não está esperando 4, 5 jogadores para montar o elenco. Mas o Corinthians, além de tudo isso, teve nos discursos e entrevistas do novo presidente essa ansiedade em falar que ia contratar. Eu acho que é isso, eu concordo com o Zupac, você pode contratar em março, vou esperar, a Libertadores vai começar lá para frente, mas eu tô fora, só a Sul-Americana, que data um pouco antes. Mas existe essa ansiedade de mostrar um serviço concreto, bom, rápido. De fato tem que montar, mas tem que acertar, mais do que correr tem que acertar. Que é uma ansiedade até contraditória com a dívida, né? Porque você fala assim, o buraco tá maior do que eu esperava. Aí compra. Mas peraí, você vai administrar o buraco ou você vai sair comprando? Ele está tentando fazer as duas coisas. Mas, enfim, acho que até agora 5 ou 6 confirmados o pacto lá? Não, confirmados são 3 mais o Hugo, que ele não quis confirmar. Né? São 4. Com o Hugo são 4. Não, foi confirmado. Né? Não, com o Hugo são 4. Não foi anunciado oficialmente. Félix Torres, né? Não, isso é da gestão anterior, então não vamos... Inclusive, teve jogador que já foi confirmado só de um lado. O Garro, por exemplo, o Tajeres não confirmou a venda ainda, mas são 4. Então, o Hugo, o Garro, o Diego Palacios e o Ranieri. Eu ia te perguntar se... Não é nem metade de 11, é isso que eu queria te falar. Isso não dá uma ansiedade no torcedor corintiano? Claro que dá. Já a gente vai falar sobre isso. Claro. Mas eu sei que vocês têm telefones possantes, esse telefone amarelo. O meu é baratinho. A conta dele é cara, mas o aparelho em si não custa muito, não. Mas chega muita coisa. Chega. E também quando o assunto é Corinthians, chega muita coisa aí. Eu queria saber o que vocês apuraram aí até aqui. É claro que explodiu essa notícia agora, no final da tarde, mas o telefone amarelinho, teve alguma coisa aí? Eu estou muito curioso para saber que tipo de alvo o Corinthians vai buscar a partir de agora. E a desistência, a apuração nossa da ESPN, que os casos de Thiago Maia e Mateuzinho também se incluem no mesmo status do caso do Gabriel, me chama a atenção porque, em dado momento, essas negociações passaram a ser vistas como independentes, né? O Gabriel era uma conversa, Thiago Maia e Mateuzinho era outra conversa, depois virou Thiago Maia sem Mateuzinho, pau a pau por falso Vera. Mas se por um acaso o Corinthians de fato saiu das 3 conversas, era porque na ótica do Corinthians dava para fechar um pacote completo. E uma vez que não vai dar para fechar o prato principal aí desse cardápio,
os outros também ficam em segundo plano. No caso do Thiago Maia, não é uma urgência, né? O Corinthians poderia ter o Thiago Maia, mas não é uma urgência. O Corinthians já contratou o Ranieri, o Corinthians tem o Maicon, são bons jogadores. A função do Mateuzinho no elenco é uma função que o Corinthians hoje não tem, que é uma sombra para o Fagner, e o Corinthians precisa ter, por dois motivos, né? Primeiro, porque durante muito tempo o Corinthians não consegue achar alguém para suprir quando o Fagner não está. O Corinthians bate cabeça todos os anos com o suplente do Fagner. E o outro ponto é que o Fagner caiu de rendimento na última temporada. Ele não tá ficando mais novo. E não dá para ter a certeza de que o Fagner vai retomar. Se ele retomar o nível, ótimo, a relevância do seu reserva diminui. Agora, se o Fagner de 24 for o Fagner de 23, o seu reserva tem que estar pronto para assumir a vaga se for preciso. E hoje o Corinthians não tem embora tenha o Rafael Ramos no elenco, ele não é um cara para incomodar o Fagner, né? E o Mateuzinho seria. Até pela idade, pela força física e tal. Então, assim, a desistência do Gabriel tem um grande impacto, porque ele seria o craque da companhia. A desistência do Mateuzinho, eu acho que para elenco, ela é um ponto que o Corinthians tem que olhar. E o caso do Thiago Maia, o Corinthians tem hoje peças, né? Vamos ver se o Corinthians vai buscar um outro jogador com essa função. Agora, aumenta a pressão em cima do presidente, né? Quando se fala, não vem mais o Gabigol, não deu certo, tal, tá demorando. E sobre quem for chegar, né? Porque ele se mostrou confiante nos planos B e C. Então, substituir a comparação vai existir. Plano B, plano C. Mas, puxa, aqui estava esperando o Gabigol ali, veio o fulano. Quem deve estar aliviado é o Yuri Alberto, né? É que o Gabigol, eu acho que ele talvez até jogasse do lado, jogasse os dois. Ele, sei lá, um abria pela esquerda ali, uma vez um, uma vez outro. Agora, talvez se vier o 9-9 mesmo, agora eu não sei se ele vai ficar aliviado, porque esse plano B deve ser camisa 9 mesmo. Eu queria conversar com o Yuri, viu? E aí, você gostaria da chegada do Gabigol ou não? Claro que não. Não, né? É um recado para ele. Ele. Acho que possivelmente ele perderia a vaga, mas enfim. Bom, você viu ali a informação completa no nosso site espn.com.br. Chega aqui, ó. Zé Antônio, rei de Valinhos. Mandem Valinhos. Grande notícia, nos livramos desta tranqueira de Gabigol. Ele é muito corintiano, Zé, ô Mauro? Tá vendo? Mas eu queria saber, em geral, o que pensa o torcedor corintiano sobre isso. Acho, pelo que eu vejo, a maioria estava empolgada com a chegada possível do Gabigol. A maioria achava que era uma boa contratação. Acho que existem dois olhares. Quem olha só para o que poderia acontecer dentro de campo, acho que via com bons olhos a possibilidade, e ao imaginar um Corinthians com o Gabigol como centroavante, imaginava um time melhor, mais forte, mais preparado, um cara com condição de virar ídolo. Agora, quem olhava também para o que essa operação poderia causar na asfixia financeira do Corinthians, fica um pouco mais aliviado. Acho que o ideal era balancear as duas coisas, né? Trazer o Gabigol seria um grande movimento do ponto de vista institucional, de marketing, esportivo, de futebol, que é o mais importante, mas traria preocupações no lado financeiro. Talvez agora o Corinthians parta para planos que sejam um pouco mais compatíveis com a realidade do clube. Por isso, com nomes, vamos dizer, menores, evidentemente, que seria a maior contratação, provavelmente, do ano aqui, da janela e tal. Então, qualquer um que venha vai ser menor, né, esportivamente falando. O aplicativo tá on aí, né? Tá on, então dizendo que é isso mesmo. Que vão pro plano B e C, mas eu acho que é do exterior agora, sabe? Não tem esse B e C aqui. E aí a gente vem aquele nome assim, mercado sul-americano. Que é onde o Cifute vai para trabalhar. Né, não dá para buscar ninguém da Europa. Parece que estão olhando alguém da Premier League. Não dá, né? Então, assim, você vai buscar da Arábia, os caras estão milionários. Os caras estão milionários, os que estão fora da Europa ali, na Arábia, na China, etc. Não dá, né? Ontem eu vi, alguém me mandou mensagem, será que o Oscar ainda jogaria no Corinthians? São os jogadores mais bem pagos do mundo. Poxa, chegou a ser ganhar mais que Cristiano Ronaldo. Não dá para pensar nisso. Mas, enfim, e aí veio um outro. Aí esse outro vai vir com o status de reserva do Yuri ou para jogar ao lado? Porque o Gabigol viria para ser titular, evidentemente, colocando ou não o Yuri no banco. Vai jogar junto ou não vai jogar junto? Talvez fosse viver aquela história Pedro e Gabigol. Agora Yuri. Mas acho que jogariam os dois. Sinceramente, eu tenho a impressão que o Corinthians vai olhar agora um jogador que
em condições normais, seria a reserva do Yuri. Porque, assim, o interesse do Corinthians no Gabigol e a proposta, as conversas para tentar contratar o Gabigol, eu acho que elas vão além de uma avaliação de elenco. Eu acho que é uma questão de oportunidade. Eu também acho. O presidente enxergou, falou, olha, tem um jogador que é muito bom tecnicamente, que eu acho, presidente falando, a cara do clube, que está insatisfeito e que talvez possa desenrolar um negócio. Opa, vamos nesse cara. Né? Mas uma vez que esse cara não vai ser contratado, talvez o Corinthians olhe agora para um jogador que venha para ocupar o espaço que era do Felipe Augusto no elenco. O Felipe Augusto era o reserva do Yuri Alberto e foi negociado. Ainda acreditando no Yuri Alberto como o centroavante do Corinthians. Né? Porque o Yuri Alberto não é mau jogador. É isso, né? Eu ia tocar nisso Ele agora. não é mau jogador. Não é para descartar. E é novo ainda também. Não está precisando de um titular. Agora, ele teve um ano realmente muito infeliz. Horrível. Perdeu gols decisivos que poderiam ter levado o Corinthians além do que o Corinthians merecia. Vamos dizer a verdade também, né? Que o time como um todo não funcionava. Claro. Aí aparecia uma chance, fala, pô, agora o Corinthians vai se salvar se ganhar esse jogo e tal. E aí o Yuri falhou. Quer dizer, ele pode ter um ano espetacular de novo, mas precisa, quando ele também não está, eu já não acho que... agora ainda vendeu o menino, né? Mas eu já não achava que o menino resolvia para ser o reserva dele. Não, também não. Entendeu? Muito jovem e tal. Ô, Maurão, sabe um cara melhor. Agora, você já acompanhou tantos elencos e sabe como é essa relação entre jogadores. O Corinthians não se livra de um problema. Atenção, o Gabigol poderia reforçar demais o Corinthians, tá? Não estou falando que não seria um reforço. Mas o Corinthians não se livra de um problema no sentido de o salário do Gabigol está muito acima do teto do que os outros jogadores ganham e ter um conflito ali, ele ser a grande estrela da companhia e no elenco ter um problema de relação ali? E o cara querer ganhar mais também? Não sei se o Corinthians iria pagar a ele, por isso que o Corinthians estava esperando e vai continuar meio que monitorando a situação Gabigol e Flamengo. Porque eu não sei se o Corinthians já de cara iria oferecer, até onde a gente ouviu o presidente do Corinthians, não houve uma conversa com o Gabigol. Houve uma conversa com a diretoria. O Corinthians não ia atravessar para ir no Gabigol. Ia pagar mais? Provavelmente. Agora, todo elenco tem o cara que ganha mais. E aí? Sim. Se o cara for se relacionar bem, ok. Vai ter sempre a estrela da companhia. Agora, se essa estrela decide, ok. O problema que eu vejo lá, assim, e que o presidente deve estar tentando resolver rapidamente, é pagar os outros que já estão lá. Porque está todo mundo, são 80 e tantos milhões que tinham lá de dívida. E aí, esses caras estão lendo o noticiário, alguns podem estar nos vendo e falam, pô, mas para mim deve 3 milhões, para o fulano 5, para o outro tal. Está oferecendo quanto para o Gabigol? Esse tipo de... Não pelo Gabigol em si. Ele não vai... O cara não fica chateado com o Gabigol, vai ficar com a diretoria. Fala, pô, vem cá, tá pegando o meu dinheiro para comprar outro? Tá, não, me pague primeiro. É esse problema que eu acho que o presidente do Corinthians vai tentar resolver antes de trazer mais reforços também. Porque isso sim causa, mesmo os outros mesmo outro jogador com salários menores, mas pô, trazer 11 jogadores, já gastou 100 e tantos milhões, mas e os 80 que estão devendo aqui? Não estou falando nem na dívida do Corinthians, estou falando com o jogador, para não dar problema no elenco, entendeu? Agora o Gabigol viu, a estrela da companhia vai ganhar 3 vezes mais do que todo mundo, mas vai fazer 3 vezes gol mais do que todo mundo, o jogador vai sabe vender quem camisa, ajuda, quem não ajuda. Quem quer, sabe, vai vender camisa, é bom de marketing, e esportivamente vai mandar o time para finais, vai disputar título, ok, se aceita. Qualquer time, pega um time aí, o Soares ganhava mais do que o fulano lá, o fulano vai passar a bola pro Soares no Grêmio, e Palmeiras não tem quem ganhe mais? Ganhando uma bala no São Paulo. Então, tem sempre. Agora, o Data Zupa e o Data Naves, como que vocês imaginam a reação da Fiel nesta noite de quinta-feira com essa notícia? Eu acho que compreendendo, acho que lamentando em alguma medida. Acho que se você falar assim, a maioria da torcida, você gostaria que o Gabriel fosse contratado ou não? Eu acho que a resposta seria sim. Pois é, ele citou um amigo ali que tá achando ótimo. Chamou de tranqueiro o Gabigol. Então não é unanimidade. Pois é. Mas acho que diante dessa desistência, é uma desistência normal. Normal. Assim, o Gabigol nunca esteve próximo do Corinthians. Sempre foi uma operação complicada. O Flamengo nunca quis, de fato, vender o jogador. Então, assim, é uma desistência de uma ideia do Corinthians, não de algo que estava perto de acontecer. Né? E é algo normal. O mais normal era não dar certo. O dar certo era algo mais improvável. Poderia acontecer? Claro que sim. O Corinthians tinha
critérios, tinha motivos para tentar contratar o Gabriel, é evidente que sim, acho que o presidente fez certo. Acho até que falou mais do que deveria sobre o tema, mas ir atrás do Flamengo para contratá-lo, beleza, mas o normal era acontecer isso. O Corinthians esbarrar em paredes e recuar e tocar a vida. Acho que isso era normal, pelo menos por hora, né? Vamos retomar, porque de repente tem uma audiência rotativa Sempre aí. tem. E o primeiro ponto que a gente tratou aqui foi estratégia, como diria o Capitão Nascimento, né? Estratégia em francês, strategy em inglês. E pode ser uma estratégia também para ver o próximo passo. O Flamengo fala, não, peraí, pode ter várias, pode ser estratégia para esperar o Flamengo. Pode ser também uma estratégia para, se a temporada rolar e de fato o Gabigol não jogar e ele ficar incomodado e o Corinthians perceber que o Flamengo tem que se livrar do problema, o Corinthians volta. Pode ser estratégia apostando para 2025, na não renovação de contrato. Ou pode ser uma coisa definitiva. Acho que existem vários caminhos a seguir. Mas agora, esse recuo por hora, ele faz sentido. Mas se a ideia é esperar o Gabriel, no meio do ano, para fazer esse pré-contrato, ele liberado, aí vai depender tudo que a gente falou aqui, do primeiro semestre, como o Gabi vai jogar, o que ele vai entregar no Flamengo. E o primeiro semestre do Corinthians também. Quem o Corinthians vai trazer de plano B, de repente vem, encaixa um time, já não acha tanta necessidade de ter um centroavante mais caro. Mas é fato que pode sair mais barato nesse meio do ano